A tremenda onda cinza-negra de 40 metros de altura avançou a 330 km por hora, soltando faíscas coloridas que acompanhavam o choque de pedras gigantescas despencando e se quebrando em cacofonia brutal. Ruído jamais escutado, produzido pela onda rolando acima e pela terra rugindo e ondulando embaixo no terremoto de 45 segundos que provocou o desprendimento de neve, lama e pedras do nevado Huascarán, formando o aluvião que desabou sobre Yungay. E quando a avalanche se acomodou, depois de 3 minutos, restou a massa de ar repleta de resíduos e fumaça, cobrindo a cidade e seus 20.000 habitantes completamente soterrados por cerca de 5 metros de lama e pedras. Em 3 minutos, a cidade sepultada e sobre ela a nuvem densa e escura que ali ficou por mais de uma semana, como se agora, por remorso, quisesse esconder o que fizera. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse livro que muito me encantou e que é mais uma obra da nossa literatura brasileira contemporânea, Maria Altamira, da escritora Maria José Silveira. Esse livro saiu pela editora Instante e ele é um livro relativamente recente e eu gosto bastante do que ele traz aqui e também gosto ainda mais porque foi um presente que eu recebi de uma querida amiga inscrita aqui do canal, minha aluna de espanhol, a Mônica. Então, muito obrigada, Mônica. Eu fiquei muito feliz de poder conhecer essa obra, ainda mais porque a gente leu mais ou menos juntas, né? E eu coloquei ele na fila de leituras porque a minha amiga Bárbara e a amiga também, a Natasha, do Redemoinhando, elas estavam fazendo uma leitura conjunta, né? Então eu resolvi aproveitar esse embalo e ler. E foi muito legal porque no final de tudo a gente teve um encontro e a autora do livro participou. E assim a gente pôde perguntar para ela algumas coisas da criação da história e ela dá também o seu ponto de vista sobre esses acontecimentos. Enfim, foi muito legal e eu fiquei bem feliz de ter passado por essa leitura. E eu já vou comentar tudo que eu acho de mais relevante sobre ela, inclusive vou fazer um final diferente aqui nesse vídeo e vai ter música, então vocês se preparem, quem não quiser assistir depois é só pular a parte que for correspondente a isso, mas eu acho que nesse caso aqui, desse livro, tem tudo a ver e eu preciso fazer essa conexão. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Além disso, se vocês quiserem apoiar o meu trabalho, eu tenho financiamento coletivo aqui no Catarse, é um dos primeiros links que aparece aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo e a partir de R$10 vocês podem apoiar o meu trabalho por aqui e fazer com que eu continue postando vídeos sempre no YouTube, com frequência de 2 vezes por semana e também promovendo leituras conjuntas e muito mais. Convido vocês também a conhecerem o nosso canal no Telegram. Lá é um meio de comunicação que eu abri para poder conversar com todos os inscritos aqui do canal. Então é um grupo, um canal no Telegram aberto para todo mundo, para todos os inscritos daqui, para que a gente possa se aproximar. Eu vou colocando enquetes, vou sondando vocês também sobre os conteúdos aqui do canal e assim a gente vai mantendo uma conversa mais chegada, né? E enfim, todo mundo que quiser participar é só entrar aqui embaixo, também tá nos primeiros links que eu deixo na caixa de descrição. Bom, gente, vamos falar do livro então, que foi uma das minhas leituras mais recentes e que me emocionou bastante. Aqui a gente tem a história mais ou menos da Maria Altamira, mas não só isso. A Maria Altamira, que é essa personagem que vai acompanhar toda a transformação da cidade de Altamira, que sofre várias alterações por conta da construção da usina de Belo Monte, né? E, além de tudo, a gente vê o entrecruzamento da vida da Maria Altamira com a vida da sua mãe, que também passou por uma outra tragédia, só que no Peru. Então a gente tem essa conversa que eu acho que é a coisa mais legal de tudo do livro, que é pela personagem Aleli, essa peruana indígena, que, como vocês viram aqui no começo do vídeo, né, sofre esse grande trauma que foi o soterramento da cidade onde ela vivia, que era a cidade de Yungay,
E então, desde esse evento, ela começa a meio que fugir, né? Ela sai de lá, ela é muito jovem, ela perde toda a sua família nesse soterramento e por isso começa a caminhar pelos países vizinhos e vem descendo a América Latina até chegar no Brasil, né? E a partir daqui a história dela muda um pouco de figura e a gente vai acompanhando também essa nova fase, né? Que é a fase em que ela engravida e vai concebendo essa criança que depois a gente vai conhecer como a Maria Altamira. A história delas se cruza, mas elas não se encontram muito. Isso é interessante, né? Porque o livro é bem dividido entre tudo o que a Aleli passa e o que a Maria Altamira passa. É óbvio que muitos anos de idade as diferenciam, né? E também outras coisas como dramas pessoais, especialmente da personagem Aleli, que acaba fazendo com que ela caminhe sempre, com que ela vá sempre embora, com que ela não estabeleça vínculo com ninguém. E isso é muito dolorido. Então a gente tem essas duas protagonistas, digamos. É claro que o livro tem o nome da Maria Altamira, mas para mim a personagem Aleli é muito mais impactante. Não sei se é a questão toda da América Latina que ela pulsa aqui, que toca em mim, mas é fato que é uma personagem que encantou boa parte das pessoas e eu sei que as minhas amigas que leram junto, a Bárbara e a Natasha, também gostam mais da Aleli do que da Maria Altamira, mas isso não diminui de modo algum a construção da personagem. É só que talvez pela dor, talvez pelos sentimentos que a Aleli expressa de não pertencimento, de desapego, de solidão, a gente acaba se compadecendo muito dela. A Maria Altamira já tem uma outra pegada, né? Ela é uma mulher mais jovem, então a gente vê ela também seguindo o rumo da sua geração, tentando a vida em São Paulo e a partir daí ela vai experienciar coisas que ela nunca tinha vivido e, enfim, a vida dela é muito mais movimentada nesse sentido. Ainda assim, eu gosto das duas. E, bom, o livro vai tratando dessas duas narrativas paralelamente. A gente tem, inclusive, sinais gráficos, sinais de edição que mudam, né, a voz narrativa. Por exemplo, a gente tem em trechos com páginas pretas a voz da Aleli. E nas páginas brancas a gente tem a história da Maria Altamira, né? Então isso vai dando essa diferença pra gente. A gente vai acompanhando ao longo do livro. Não sei se vai dar para vocês verem essas partes divisórias aqui, e com isso a gente sabe mais ou menos por onde essas personagens andam. A edição tá maravilhosa, lindíssima, né? Não falei disso antes, mas é realmente um deslumbre o que a Instante fez aqui, e eu fui me colocando muito envolvida nessa história, especialmente no começo. Na primeira metade do livro eu não conseguia parar de ler e eu estava absolutamente encantada pela prosa da Maria José Silveira. Na segunda parte do livro, a gente tem essa história mais contemporânea, que vai tratar da construção da usina do Belo Monte, vai tratar dessa morte do rio Xingu e também, especialmente, da luta das populações ribeirinhas e dos povos indígenas daquela região para que isso não acontecesse. A construção da usina é algo que levou muitos e muitos anos, mas que a gente só foi ver nas manchetes aí como algo estrondoso mesmo no século XXI, né? Aí por 2015. Então, a gente vê aqui todo o bastidor disso, né? Tudo o que antecedeu essa construção e como foi mudando a vida daquelas pessoas na cidade de Altamira, enfim. E eu gosto muito da pesquisa que a Maria José Silveira fez aqui para trazer para o livro. Acho que tem uma relevância social extremamente grande. Mas, por outro lado, eu acho que quando ela começa a colocar tudo isso, todos esses dados da pesquisa que ela fez, a ficção se perde um pouco. Então, ela perde um pouco da força literária da história por isso, por trazer tantas informações. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Eu sei que eu sou muito chata para essas coisas e que eu não compro qualquer intrusão na história, mas de qualquer forma o livro não se perde por isso. Pelo menos eu acho que vale a pena passar por ele, conhecer toda essa pesquisa também, porque raramente isso aparece na literatura, gente. Então, quando ele vem, quando um livro traz isso à tona,
pelo menos a gente tem que se dignar a ler e conhecer essas vozes que por outros modos a gente talvez ignorasse, já que em várias ocasiões a gente fecha os olhos para as notícias que nos cercam, né? Enfim. Existem outros personagens, para além das duas protagonistas, da Lili e da Maria Altamira. Existem todos os amigos, né, da Maria Altamira que a gente vai acompanhando e é muito gostoso de ver a relação deles. Eles são muito diferentes entre si e é bom ver como eles reagem também diferentemente quando começa a construção da usina, né? Porque a Maria Altamira é essa personagem transparente, de tão militante, né, contra a construção, ela que tem ascendência indígena e que sempre acompanhou o povo do seu pai, ela sabe dos malefícios que a usina vai trazer, então ela está sempre fazendo essa campanha contra a usina, mas ao mesmo tempo não fica só esse lado aparecendo na narrativa. A gente tem também o lado das outras pessoas, dos outros jovens que acreditavam que aquilo ali traria progresso, né? E eu acho bom mostrar essas coisas porque a história nunca tem um lado só e porque as pessoas são complexas também. As pessoas, os seres humanos de verdade que estão fora do texto, têm as suas contradições. E sempre que um livro ignora as contradições e coloca só um modelo ideal, eu acho que a literatura sai prejudicada. Então, aqui não tem isso. Aqui a gente tem a complexidade de todo esse processo, todos os afetos que foram sendo movidos, né, por essa construção da usina, as transformações da cidade, enfim, as relações humanas que se estabeleceram ali na cidade também. Mas, como eu falei para vocês lá no comecinho, a minha personagem favorita é a Lili. É essa mulher indígena que vem descendo do Peru, passa pela Bolívia, passa pelo Chile, passa pela Argentina e chega no Brasil depois fazendo um caminho o contrário, né, subindo, e ela entra no Brasil e eu gosto muito da variedade dessa personagem, de como ela traz elementos latino-americanos tão fortes. Eu acho que por cada lugar que ela passa, ela consegue marcar muito bem uma parte da identidade desse país, e é claro que eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que são poucos os livros brasileiros que se inserem na latino-americanidade, digamos. E aqui a Maria José Silveira faz muito bem isso com essa personagem, né? Então ela vai descendo, vai fazendo a sua viagem sem saber porquê, sem ter muito cuidado, sem ter ideia de para onde ela está indo, mas ela simplesmente precisa caminhar. E nisso a gente vê o quanto ela não percebia a história que estava circundando ali os países todos, que praticamente estavam passando ao mesmo tempo por suas ditaduras. Ela não percebe o que está acontecendo, só sabe que tem muita violência, só sabe que é tudo igual em qualquer lugar que ela vá e ela tenta se defender. E claro que nisso muitas coisas vão ser criadas, estratégias de defesa por parte da Lili, e o que eu acho mais encantador é que uma das coisas que ela usa do início ao fim da história é o seu charango. O charango é um instrumento musical que lembra, assim, para fazer uma associação brasileira, um cavaquinho, tá? Mas também lembra um bandolim, enfim, é um instrumento andino de várias cordas e que tem um som maravilhoso, e ela faz um charango, ela recebe um charango desses que tem com a parte do tampo é feita com um casco de tatu, e é super forte essa imagem e também a relação que ela estabelece com esse instrumento, como ela vai usando dele para poder liberar toda aquela mágoa que ela tem. Não que ela vá curar tudo, né? Porque ela passou por um trauma que eu não sei nem quantificar, né? Perder toda a família soterrada, enfim. Mas ela vai, de alguma forma, processando esse luto, processando a dor que ela sente por ter perdido tudo, né? E, enfim, o charango entra, então, como essa representação aí de uma expressão artística que salva, né, a Lili, de certo modo. E claro que em alguns momentos ela vai tocar, né? Ela tem uma peregrinação musical praticamente, ela toca com alguns músicos argentinos, depois vai para o Paraguai e aí chega no Brasil e começa a se sustentar aqui tocando. E gente, é claro que essa parte é a parte que eu mais gosto, né? Obviamente, quem sabe do meu histórico de música já entendeu por quê. E eu gosto dessa expressão. E como eu nunca tinha visto na literatura brasileira tudo isso, eu fiquei extremamente encantada. E antes de encerrar o vídeo, né, cantando para vocês uma música que eu fiquei pensando que é perfeita para Maria Altamira,
Eu queria dizer que eu gostei do romance de um modo geral. Ele perde para mim um pouco da força na segunda parte, mas isso não faz com que o livro diminua a importância, né, que ele tem dentro da literatura brasileira contemporânea por toda essa pesquisa e por todo esse tema que é realmente importante de se notar. Então eu gostei demais e eu recomendo essa leitura. Agora, sobre a música que me fez lembrar muito a Lili, não é à toa. Em algum momento da narrativa é citado um dos músicos de folclore argentino que é dos mais renomados, que é o Atahualpa Yupanqui. E esse cara era um violonista, ele tinha umas músicas, ele tocava violão e voz, né, músicas como dos ritmos samba e chacareira, e ele tinha um estilo muito peculiar de voz e de arranjos, enfim, muito simples, mas também inconfundível. E uma das músicas do Atahualpa Yupanqui que eu escutava muito é a samba Pedra e Camino. E depois que eu terminei a leitura, eu fiquei pensando qual é a música que tá me vindo à cabeça agora, porque tem uma música especial. E aí eu me dei conta que a música que conversa muito com a Lili é Pedra e Camino. E então eu vou cantar um pedacinho para vocês. Vocês me desculpem não ter um violão aqui, eu não toco violão suficientemente bem para me acompanhar, mas também acho que faz um pouco de sentido cantar a capela, porque vem essa letra diz muito e ela vem com muita força de uma solidão, de uma dor, enfim, de um desamparo, e isso combina com o não acompanhamento de um instrumento, né? Enfim, coisas que surgem na minha cabeça. Eu vou até me despedir de vocês antes, porque caso alguém queira pular aí essa parte, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e a gente se vê num próximo vídeo, espero que com uma outra indicação tão boa quanto essa. El cerro, vengo bajando, camino y piedra, traigo enredado en el alma vida y una tristeza. Traigo enredado en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.